Mitos. Que mitos nós temos que explodir no ano de 2019? E o grande mito que está por aí, eu vou agora provocar o João da Bia. O grande mito é a onda do ultraprocessado. E pessoas que trabalham em indústria de alimentos estão com vergonha de dizer que trabalham em indústria de alimentos porque estão sendo muito fake news. Que história? Quem inventou essa história de ultraprocessado e como é que nós vamos fazer com esse negócio? Isso impacta a cadeia produtiva toda. Nós não vamos agregar valor, nós não vamos conseguir para $1 trilhão de agrobusiness brasileiro se não for através da agregação de valor, de agroindústria, de processamento. Quem inventou esse mito? Essa é uma excelente pergunta, João, uma excelente pergunta, uma excelente oportunidade para a gente poder falar para o consumidor brasileiro, né? E é uma pena realmente que esse termo ultraprocessado nasceu aqui no Brasil, né? Nasceu aqui no Brasil, expandiu, está chegando a outros países, né? Mas esse é um termo que ele é usado por pessoas que não conhecem tecnologia de alimentos, que não conhecem a engenharia que existe por trás do alimento. Eu sempre digo o seguinte, olha, quando a gente fala, por exemplo, que o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, nós todos, como brasileiros, temos a intenção, né, e o desejo de que algum dia deixemos de ser exportadores de minério para passar a ser exportador de aço, né? Aumentar a nossa produção de aço e não sermos dependentes de mercados externos. Assim também é no alimento. Assim também é no alimento. Né? Assim como se agrega valor ao minério fabricando o aço, a indústria de alimentação agrega valor. Você imaginando, só no Brasil são 600 milhões de refeições por dia, tá certo? E além disso, nós temos dentro do Brasil, dentro da indústria de alimentos, quer dizer, é uma situação que nos leva a pensar da seguinte maneira: o alimento processado, o alimento industrializado nas nossas 36 mil empresas de alimentos que existem no Brasil, eles são fonte, né? Ricos em proteínas vegetais, proteínas animais, rico em cálcio, fonte de ferro, fonte de sais minerais, que nem sempre estão disponibilizados para o consumidor. Eu dizia algum tempo atrás, alguns minutos atrás aqui, que segundo a própria ONU, mais de 800 milhões, entre 800 milhões a 1 bilhão de pessoas, todos os dias vão dormir com fome. Isso pensando que nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, e vamos ser 9, né? Como é que nós vamos poder pensar em alimentar esses 2 bilhões de pessoas que vêm pela frente se não for pela indústria? Tá certo? Nós tivemos agora um episódio em 2018 no Brasil que não dá para esquecer, que foi a greve dos caminhoneiros. Nós só não tivemos problema de desabastecimento maior dentro das casas, nos lares, nos supermercados, por causa da indústria de transformação, né? Então a indústria de transformação de alimentos no Brasil, ela agrega valor ao alimento. Então dizer que alimento ultraprocessado é algo nocivo é um erro de quem não conhece realmente tecnologia e engenharia de alimentos. E quando você vê a definição do que é um alimento ultraprocessado e você separa frase por frase daquela definição que a gente acha que é bastante infeliz, nenhuma delas para de pé perante a ciência, perante a tecnologia, perante a engenharia de alimentos. João, temos que chamar o Itaú para nos ajudar também. Eu acho que eu queria reintroduzir aqui o Márcio Milan, dos supermercados. E o Itaú, João, é um elo muito importante nessa comunicação, eu creio. Acho que nós temos que usar muito mais aqueles saberes, e eles têm que ser veiculados e ir à população. Mas falando em educação, em mitos a serem explodidos, Márcio, você tem lá na ponta do consumo, você recebe lá todo mundo, não é? Que mitos que coisas você acha que a gente tem que explodir, de coisas erradas na cabeça do consumidor final? Que exemplos você tem ali do supermercado que você já mudou cabeças ali, né? O negócio da carne de porco, por exemplo, você tem feito um trabalho grande com relação a isso. Qual é a Bia tem que explodir o mito do ultraprocessado, né? E esse negócio de rótulo também, tem que tomar cuidado com ele, porque tá tudo inventa aquela coisa. E lá no supermercado, qual é ali na linha de frente? João, eu acho que todo o setor, passa por um momento agora de grande transformação. Eu acho que é a questão da comunicação. Essa comunicação é algo que nós até, diferentemente de outros governos, nós oferecemos para o governo
uma pauta de comunicação que a gente pudesse ajudar o governo aí na comunicação junto com a população, sabendo que a cada 10 dias passa uma população inteira dentro do supermercado. Mas eu diria que essa comunicação, e posso usar aí alguns exemplos, que o exemplo que talvez melhor se encaixe aqui é a questão carne de porco ou carne suína. Tinha um paradigma muito grande aí que carne de porco fazia mal. E nós entramos com uma comunicação diferente. Olha, a carne suína, a carne de porco faz mal, mas a carne suína faz bem. E foi feita uma comunicação muito positiva em relação da carne suína. Quer dizer, uma coisa basicamente simples de se comunicar, mas que quebrou um paradigma muito grande, e ao longo de 4, 5 anos houve um crescimento per capita aí de 3 a 4 quilos nesse período per capita. Então isso mostrou a eficiência, quer dizer, foi um paradigma que foi criado aí ao longo do tempo. E agora a gente enfrenta uma situação relacionada muito com a questão, que é algo que a gente precisa também quebrar, é a questão aí do bem-estar, que nós falamos do bem-estar animal, né? Porque qualquer informação desencontrada em relação a isso traz um reflexo muito grande, vamos dizer assim, na cadeia como um todo, né? Nós estamos vivendo momentos que foi a questão dos ovos, né? Livres de gaiola, agora nós estamos vivendo a questão do suíno e assim por diante. Então, eu acho que essa é uma comunicação que eu diria que o grande paradigma que nós vamos ter que encontrar e quebrar é a paradigma da comunicação para o consumidor. Ou seja, nós vamos ter que educar consumidores através da comunicação como uma necessidade estratégica de marketing. Mitos defensivos. No cooperativismo não tem mito, tem? Tem algum mito a ser quebrado no cooperativismo? Eu acredito que dentro do próprio cooperativismo, né? Dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo, aquela questão das cooperativas se valorizarem ou divulgarem mais o que elas fazem, né? Tem-se uma imagem, principalmente nos grandes centros, no Brasil, de repente como um todo, mas principalmente nos grandes centros, que cooperativas são aquelas coisas pequenas, enfim. Hoje nós temos cooperativas no Brasil que produzem muito e produzem produto com excelente qualidade, né? Tanto reconhecidas no mercado interno quanto no mercado externo. Mas o próprio setor muitas vezes joga para não vou falar que estou fazendo isso, porque senão vem uma ação contrária do outro lado, enfim, vou ficar na minha. Uma certa timidez. Uma certa timidez, eu acredito que nós precisamos trabalhar mais fortemente isso. Ou seja, tem que explodir um mito dos próprios líderes do cooperativismo, que são um pouco tímidos. Estão tímidos nesse sentido e acaba, vamos dizer assim, isso refletindo também para toda a cadeia do agronegócio, né? Dessa produção, nesse abastecimento no Brasil. Começarmos a divulgar mais o que é feito de bom na agricultura, o que é feito de bom na pecuária, a qualidade que tem, e assim nós vamos conseguir fazer que a população entenda de forma diferente tudo aquilo que é feito em prol da produção de alimentos para os brasileiros e para o mundo aqui no Brasil, que muitas vezes isso fica muito deficiente, né? O agronegócio, ele é mais criticado do que valorizado. E nós temos no agronegócio ou na produção de alimentos, é o que faz a diferença. Ninguém vive sem alimentos. Então é por aí o caminho. Eu acredito que esse é um ponto interessante que nós temos que atuar. E vale para o cooperativismo, mas vale para todos os setores que estão aqui nessa mesa. Marcelo Vieira, agrotóxico defensivo, precisamos disso ou não? Olha, para você ter uma produção de alimentos de baixo custo, com segurança, para suprir o mercado mundial, é muito importante que nós tenhamos produtos mais eficientes e mais modernos. Então, nesse sentido, está sendo refeita a legislação para facilitar, não facilitar, mas para apressar a aprovação de novos produtos, porque nós temos hoje em dia novas tecnologias que são muito mais seguras, muito mais eficientes e dão muito mais segurança ao consumidor. E nós precisamos trazer essas novas tecnologias para cá e serem amplamente usadas. Agora, em termos de defensivos, uso de defensivos no Brasil, o Brasil é um dos países que menos usa. Por quilo de alimento produzido, o Brasil
se você considerar todos os grandes produtores de alimento do mundo, o Brasil é um dos que menos usa defensivo por quilo de alimento produzido. Agora, é um dos que mais usa porque é o maior exportador líquido, o maior produtor, o maior supridor do mercado mundial. Então, usa uma quantidade grande, mas por quilo produzido, por unidade produzida, o nosso uso é muito baixo. Nós temos uma agricultura muito sustentável, muito responsável. Nós temos uma fiscalização eficiente nesse sentido. Precisamos, acho que a falha que nós temos hoje na agricultura, nós precisamos cada vez mais ter operadores bem capacitados e bem preparados. Nós precisamos ter cada vez mais investimento em educação no campo para ter equipes bem capacitadas e bem preparadas para poder usar todas essas tecnologias e todos esses produtos que têm algum risco de uma maneira segura e eficiente para todos nós. Isso é muito importante. Esse é um grande muito desafio forte de educação nos operadores, né? Também com sementes, também com adubação, com tudo isso. E mitos que nós temos que consertar. Genética é outra, que o cidadão não gosta de ouvir também. Outro mito que é importante, que nós precisamos mostrar ao mercado mundial e ao mercado brasileiro, é quando se fala que o Brasil é um país desmatador e destruidor do meio ambiente. Pelo contrário, o Brasil é um dos países que mais preserva, né? Tendo as maiores áreas preservadas do planeta. Nós preservamos aí 2/3 do nosso território. Nós temos aqui 150 milhões de hectares de áreas de conservação no Brasil, temos 110 milhões de hectares de áreas de populações indígenas, populações nativas. O que nós precisamos é ter uma estrutura melhor de conservação. Muitas áreas de conservação foram criadas no Brasil, nunca foram bem estruturadas, nunca foram implementadas de uma maneira adequada. Nós precisamos ter uma estrutura, fazer funcionar toda essa preservação nossa. Isso que nós precisamos ter grande investimento no Brasil hoje. E a LPF deve crescer. E vamos ver se a gente convoca então a Gisele Bündchen também, para falar com relação às coisas boas, né? Não só as coisas ruins. Tem coisa ruim, mas tem coisa boa que eles acabam não falando. Marcelo Brito, o mega mito que tem que ser explodido. Tejo, é simples. Todos os anos nós teremos mitos a serem discutidos. No mundo de conectividade que nós temos hoje, onde qualquer ideia dissemina em segundos o mundo inteiro, todos os anos nós teremos novos mitos no setor de alimentos. Todos os anos, no mês de março, tem uma feira enorme nos Estados Unidos que chama Produtos Naturais, Natural Products. É basicamente uma feira de ingredientes. E lá você acompanha todos os mitos ano a ano. No ano forte é o sem sal, no outro ano é o sem açúcar, no outro ano é o sem gordura e daí por diante. E aí, outubro, você vai para a Europa e no ano tem a Cial, no outro ano tem a Nuga, que são as duas maiores feiras de alimentos processados do mundo. Geralmente uma campanha, o mito que começou lá atrás. E isso vai virando, mas só permanece o que tem base tecnológica. O que não tem base tecnológica deixa de ser mito e se perde com o tempo. Ou seja, a ciência acaba prevalecendo? Sempre. Sempre. Pode levar tempo, mas prevalece. Muito interessante essa sua visão. Ou seja, tem que persistir na ciência. E você observa nessa sua pesquisa ações conscientizadoras ou isto se dá meio que automaticamente ou você vê ação, existe alguma ação educadora para acelerar isso que persiste? O que persiste é uma dedução do próprio consumidor ou você vê ações? Vou dar um exemplo aqui para você. Durante 2 ou 3 anos, o consumo direto de óleo de coco explodiu no mundo porque alguém falou que aquilo era um espetáculo para a saúde. Bom, os poucos que apareceram detonando essa ideia no decorrer desse processo foram marginalizados pela grande mídia. Hoje, já voltou-se a ciência mostrando que não, você não deve fazer a ingestão direta de óleo de coco ou de óleos láuricos da forma como vinha sendo feito. Ou seja, a própria ciência derrubou esse conceito. É um óleo excelente com uma série de coisas, mas não para você tomar em cápsula todo dia. Então eu acho que a ciência sustenta isso. Agora, uma coisa que todos nós aqui da cadeia temos que lembrar, Tejo, que ao final o que vale é a opinião do consumidor. Então, se o consumidor quer chegar ao supermercado e encontrar um produto que é livre de açúcar, a indústria vai produzir algo que é livre de açúcar. Ou livre de sal, a indústria fará isso.
ou se o consumidor tem o desejo de saber se tem transgênico ou não ali dentro, é função da indústria produzir uma embalagem que mostre isso também. Porque é o consumidor que paga, o consumidor é o cliente. Então não somos nós, da base da cadeia, que temos que ditar o que o consumidor tem ou não que receber. O consumidor é o drive final da operação de todos nós que estamos sentados aqui em volta dessa mesa. Enquanto a gente não entender isso com respeito, com qualidade e, primeiro, com velocidade, para implementar essas mudanças nas nossas cadeias, a gente continua perdendo. Velocidade é uma palavra importante que você está usando. E João, tem um monte de coisa como essa: sal, açúcar, ômega 3, tem um monte de coisa desse tipo que a indústria efetivamente já diminuiu, e a gente tem o problema do consumo do próprio cidadão. Ou seja, a gente volta. Me parece que nós vamos entrar aqui numa síntese final de que tudo se resolverá através de um processo educacional, comunicador, porque isto que o Marcelo Brito coloca, velocidade também passa a fazer, é importante, você não pode ficar esperando o processo, tem que agir. E aqui a orquestração da cadeia produtiva para agir em alguns pontos como esse é fundamental. A indústria tem reagido. Agora, o cidadão continua chegando lá no bar e mete um açucareiro no cafezinho. Perfeito, João. De fato, esses são vários mitos que acompanham a indústria de alimentos no Brasil, né? E infelizmente as redes sociais hoje tem muita gente que publica coisa ali de maneira sem nenhuma base científica, mas vai lá e coloca lá. Por exemplo, uma que a gente ouve bastante é que produto alimentício industrializado tem muito sódio, né? Então, só para você ter uma ideia, do total do sódio que se consome no Brasil, total do sal consumido no Brasil, 23,8% se consome na indústria. Todo o resto, ou seja, mais de 76%, se consome em lares e restaurantes, né? Mas passa por uma questão de educação muito forte. Eu não sei se todos se lembram quando alguns governos estaduais proibiram a presença de saleiro na mesa. Havia alguns restaurantes que penduravam o saleiro com um fio de nylon. Ele não estava na mesa, mas estava disponível para o consumidor, né? Alguns garçons traziam na lapela os pequenos sachezinhos de sal, porque não podia estar na mesa, né? E passa por nós como consumidores, num momento nós somos produtores, no outro nós somos consumidores, também essa educação. Porque muitas vezes a gente pega aquela bela salada, recebe uma bela salada do garçom, quando traz pra gente, antes de provar, a gente já carrega o troço de sal ali, né? A mesma coisa com açúcar. O açúcar, existe um outro mito. Produto industrializado tem muito açúcar. Esse é menos ainda. 19,2% do açúcar consumido no Brasil é consumido via indústria de alimentação. Ou seja, mais de 80% é consumido em lares e restaurantes, outra vez. Que você acabava de falar, você chega num bar e carrega o cafezinho ali com açúcar. Então, existem esses mitos realmente que têm que ser trabalhados, mas no sentido de educar a nossa população. Nós acreditamos muito no equilíbrio, né? Tudo que a natureza nos oferece, todos os alimentos que são produzidos, são bons, não existe alimento ruim. Nós não produzimos nada nocivo à saúde do ser humano, nós produzimos alimento. A questão, a palavra-chave é equilíbrio no consumo, equilíbrio realmente no sentido de entender. Imagina, a Organização Mundial da Saúde, ela aponta, né, que várias das doenças que são não transmissíveis, né, doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade é uma delas. A obesidade é uma das grandes preocupações da humanidade nesse momento, e a indústria da alimentação também tem essa preocupação, porque ela é legítima, ela está aí, está presente no mundo inteiro, né? Mas a própria Organização Mundial da Saúde diz e aponta que a obesidade é uma enfermidade que tem multifatores causadores, né? Entre eles, por exemplo, está o sedentarismo, está a falta realmente de movimentos, né? Cada vez a gente se movimenta menos, né? Então não cabe só apontar. Seria fácil você falar, olha, o produto ultraprocessado, né, como você citou anteriormente, o produto ultraprocessado é o causador da obesidade. Pronto, você resolveu o problema, você arrumou um culpado e apontou para aquele culpado. Isso vai resolver? Não vai. Atacando todos os fatores, a gente pode chegar a uma situação bastante melhor. A palavra-chave é equilíbrio. Ou seja, temos aí um grande desafio de educação, de comunicação, transparência, né?